A TV Novo Momento conversa com Orestes Camargo Neves, que é candidato a vereador em Americana pelo PSDB. Orestes foi vereador de 2001 a 2004, foi secretário de Transporte e Sistema Viário e secretário de Governo e Comunicação e diretor interino da Gama. Orestes, você é experiente, já esteve nos poderes legislativo e executivo e agora, vendo de fora como candidato, o que você pretende defender num possível mandato? Olha, no que se refere à Câmara, o que eu mais me preocupo é em fazer com que o Poder Legislativo tenha mais personalidade própria, sabe? Eu vejo que é uma mistura muito complicada de o que é o Poder Legislativo, o que é o Legislativo. Isso não é específico de Americana, infelizmente isso é geral. Mas eu falo assim, para o bem ou para o mal, nós tivemos uma Câmara Federal recentemente que se impôs, né? Eu não vou entrar agora no mérito se foi para melhor ou para pior, mas eu acho que é assim que ela tem que funcionar. Nós temos um problema muito sério, que existe aquele negócio de automaticamente os vereadores que se elegem já procuram ou são procurados pelo Executivo para fazer parte da base. Eu acho que tudo bem, não tem problema nenhum, só que a Câmara tem que ser independente. Se a gente não tiver uma Câmara independente, a gente não tem nada, né? O que a gente tem aí é um grupo de pessoas recebendo um bom salário, um gasto bastante alto, que é quase 6% do orçamento da Prefeitura, e que acaba não tendo por que existir. Então eu falo assim, a Câmara tem que ser independente, ter personalidade própria, pode apoiar o prefeito, mas tem que ter independência. Se não tiver independência, não serve para nada. Então é uma coisa que eu quero brigar por isso, quero lutar. Assim como eu acho que nós estamos passando hoje uma fase muito difícil, né? O país passa uma situação muito difícil e o que eu vejo é que nós estamos o tempo todo parecendo que o Poder Legislativo não tem nada a ver com isso. E tem, né? Tem muito a ver com isso. A situação de Americana, que é pior do que dos outros municípios, tem muito a ver com a ausência de um poder legislativo forte. Se nós tivéssemos um poder legislativo forte, eu tenho certeza que nós não estaríamos na situação que a gente está. E, ao mesmo tempo, eu vejo assim, se a situação do país é difícil e todo mundo está tendo que apertar os cintos, também a Câmara Municipal tem que fazer. Então, eu acho que tem cerca de 30 cargos de confiança hoje lá na Câmara que eu acho que deveriam ser simplesmente extintos. Se não forem extintos, devem ser ocupados por servidores concursados, porque não tem sentido a gente ficar, além do que a gente tem, um bom corpo técnico, eu já passei pela Câmara, um pessoal muito bom, qualificado, ainda fica trazendo gente de fora, o quê? Para fazer volume, para ser cabo eleitoral de vereador, isso tem que acabar, né? A Câmara é um negócio, é uma coisa séria, não é cabide de emprego. Então eu vejo que nós temos que lutar para diminuir esses gastos, porque se todo mundo está apertando os cintos, cabe a gente também fazer isso. Você também tem um projeto que você está pensando no Pós-Anhanguera. Conta um pouco para a gente sobre isso. Isso. O que eu vejo é o seguinte, eu sou um novo morador do Pós-Anhanguera. Eu mudei para lá a questão de 1 ano e meio, um pouco mais. E eu vejo o seguinte, é muito complicado essa questão da distância. Então, o que acaba acontecendo é que não é esse prefeito, não é o anterior e nem o outro. São praticamente todos os prefeitos. Pouco eles atravessam o Pós-Anhanguera no dia a dia deles. E eu sempre falo assim, o porco engorda com os olhos do dono, né? Então, quer dizer, se tiver um olhar mais próximo, a gente pode ter certeza que a gente vai ter uma gestão melhor de lá. Durante o tempo do Dr. Tebaldi, ele tinha um cuidado muito especial, um carinho muito especial pelo Zanaga. Então, foi uma região que foi muito bem cuidada. Mas o resto, nem aquele tempo e nem hoje. Simplesmente está assim, muito distante e carente de muita coisa. Então eu luto, eu pretendo ter uma bandeira, que é a bandeira da subprefeitura do Pós-Anhanguera. Seria uma subprefeitura, ela é muito diferente de uma regional, né? Que às vezes a pessoa fala assim, mas já tem regional. Bom, a regional é uma coisa, a regional eu falo é uma extensão da Secretaria de Obras. Já a subprefeitura não, ela tem um poder político com orçamento próprio de poder definir as coisas.
Esse subprefeito, em princípio, ele não é eleito diretamente pelos eleitores. Ele é indicado uma pessoa da extrema confiança do prefeito eleito. Então, o prefeito que se eleger criaria lá uma subprefeitura que não precisa ter muito funcionário, não, inclusive pode aproveitar o próprio quadro de funcionários, que é muito bom da prefeitura, mas ter um olhar, um cuidado especial. Que eu lembro quando eu estava na prefeitura, que a gente criou lá o Governo Cidadão, e a gente ia até as diversas regiões da cidade fazendo audiências públicas e tudo mais. O que a gente sentia é que tem uma série de coisas que para quem está distante não quer dizer nada, mas para quem está morando ali no local é muito importante. A pessoa que mora ali, ela sabe quanto aquele buraco na rua ou aquele sinal de trânsito que está quebrado influencia na vida dela. Então eu falo assim, é importante essa presença, é importante você estar próximo para saber o que está acontecendo. Nos últimos 8 anos você esteve inserido no centro político de Americana e hoje candidato novamente. Qual a principal diferença que você enxerga nesse meio tempo aí? Olha, eu tive 4 anos na Câmara, né? Depois fui para a Prefeitura. Nós pegamos uma situação, eu me lembro quando eu assumi a Secretaria de Transportes, depois a Secretaria de Governo, que nós pegamos uma situação financeira da Prefeitura difícil, mas não caótica. Né? Não eram tempos que assim, sobrava dinheiro para investimento, nada disso, mas as contas estavam relativamente equilibradas, alguns atrasos de pagamento. Hoje não, hoje a situação da Prefeitura é caótica pela má administração que nós tivemos durante os 6 anos aí do ex-prefeito e também agora por causa da crise econômica que o país enfrenta. Então, quer dizer, eu vejo assim, o atual prefeito, o Omar, ele pegou primeiro uma situação difícil que já tinha sido criada. Daí a chance de recuperação das contas ficou praticamente nula por causa dessa questão como é que chama, da prefeitura, teve uma queda de arrecadação monstruosa, né? O maior volume de recursos da prefeitura ainda é o ICMS. E com a economia lá embaixo, né, que a gente está tendo, é uma situação muito complicada. Eu vejo que agora o papel da Câmara tem que ser no sentido de ser parceiro da administração, sempre de uma forma independente, no sentido de melhorar as contas da prefeitura. Esse é a primeira preocupação que nós temos que ter. Nós temos que nos preocupar, primeiro de tudo, com recuperar a saúde financeira da prefeitura. E para encerrar a entrevista de hoje, Orestes, suas considerações finais. Eu queria agradecer ao Novo Momento pela oportunidade. Eu vejo que a minha candidatura à Câmara Municipal eu tenho eu dou muito valor para o Poder Legislativo. Eu sou um parlamentarista convicto e eu falo assim, mas para a gente ter um parlamentarismo, a gente tem que ter um Poder Legislativo independente e competente. Então, eu acho que está na hora da gente realmente tentar melhorar a Câmara Municipal, né? A gente tem que ter um espírito de, na hora de votar, saber que Câmara Municipal é alguma coisa muito importante, né? Eu repito, se nós tivéssemos tido uma Câmara Municipal ativa, independente, forte, esse quadro financeiro que a Prefeitura enfrenta hoje poderia ser muito diferente.